A vitória do guerreiro começa muito antes do combate. Ela nasce na mente, se constrói no domínio e floresce no controle das próprias vontades. Entre o desejo e a ação, entre o impulso e a resposta, existe uma virtude que separa o forte do fraco, o sábio do imprudente, o líder do instável, a temperança. Temperança é o equilíbrio diante dos excessos. É a sabedoria de não se entregar às vontades passageiras. É a capacidade de controlar o próprio apetite, não apenas o físico, mas o emocional, o psicológico, o espiritual. Um guerreiro temperante não é aquele que não sente desejo, mas é aquele que sabe domar o desejo, organizar as emoções, disciplinar as reações. Vivemos numa época que glorifica o exagero. Mais comida, mais prazer, mais distração, mais consumo, mais pressa, mais barulho, mais tudo. Tudo para agora. Tudo para ontem. A cultura moderna alimenta a ansiedade como um monstro insaciável. Te pressiona a responder mensagens imediatamente, a comprar coisas que você não precisa, a falar antes de pensar, a postar antes de refletir, a viver no automático, sendo conduzido por impulsos em vez de princípios. Mas o caminho do guerreiro é diferente. O guerreiro entende que o domínio do mundo externo começa no domínio do mundo interno. E esse domínio exige moderação, exige autocontrole, exige a firmeza de saber dizer não. Mesmo quando tudo dentro de você grita por um sim. A impulsividade é inimiga do progresso. Uma palavra dita no calor do momento pode destruir relacionamentos. Uma escolha baseada no impulso pode te jogar anos para trás. Uma atitude movida pela ansiedade pode fechar portas que jamais se abrirão de novo. A vida exige decisões conscientes, pensadas, estratégicas. E isso só é possível quando você não é escravo das próprias emoções. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado algo sem pensar? De ter cedido a um desejo que logo se tornou culpa? De ter deixado a ansiedade te fazer agir antes da hora? A verdade é que grande parte dos nossos erros não acontecem por falta de capacidade, mas por falta de temperança. Temperança é resistência, é maturidade. É a força invisível que impede o colapso diante das pressões da vida. Um guerreiro temperante sabe que comer demais enfraquece o corpo, que reagir demais enfraquece a mente, que querer demais enfraquece a alma. Por isso, ele aprende a frear, a respirar, a observar, a se posicionar com calma, sem ser omisso, a agir com firmeza, sem ser explosivo. A maior parte dos nossos problemas vem da falta de medida, excesso de palavras, excesso de distração, excesso de necessidade por aceitação, excesso de pressa. Mas o excesso é o disfarce do vazio. É o sintoma de quem não aprendeu a viver com o essencial, de quem vive fugindo de si mesmo. E temperança é justamente isso. A coragem de ser inteiro com pouco, de estar firme no silêncio, de ser estável mesmo em meio ao caos. A ansiedade é o motor do exagero. Ela grita: faça agora! Reaja já! Não pense! Atue! Mas a temperança responde: espere, respire, reflita, segure a sua espada, porque nem toda luta precisa ser travada, nem toda palavra precisa ser dita, nem todo desejo precisa ser saciado. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa mostrar que está certo o tempo todo. Não precisa responder todos os ataques. Não precisa se afundar em prazeres passageiros para anestesiar seus vazios. Você precisa aprender a governar a si mesmo, porque o verdadeiro líder começa dominando o único reino que realmente importa, o próprio coração. Olhe para os grandes líderes, os grandes guerreiros, os homens e mulheres que deixaram marcas de verdade no mundo. Eles não eram conhecidos por serem impulsivos, descontrolados, explosivos. Eles eram lembrados por sua firmeza, sua constância, sua calma em meio à tempestade. Eles sabiam se conter, sabiam esperar, sabiam o poder de uma palavra bem dosada, de um gesto na hora certa, de uma decisão ponderada. Isso é temperança. Isso é maturidade. Isso é grandeza. Então a pergunta de hoje é: você está vivendo com temperança ou sendo arrastado pelos seus impulsos? Você come quando tem fome ou quando está entediado?
Você fala quando é necessário, ou quando quer ter razão. Você age por convicção ou por ansiedade? Você descansa por necessidade ou por preguiça disfarçada? Você se controla ou vive sendo controlado? O verdadeiro guerreiro não é o que explode, é o que resiste, não é o que grita, é o que silencia. Não é o que age rápido, é o que age certo. A temperança é a virtude dos fortes. É o escudo contra os exageros. É o freio contra a ruína. E quem a cultiva se torna inabalável. Desafio do dia hoje: pratique o silêncio antes da ação. Escolha 3 momentos do seu dia em que normalmente você seria impulsivo. Seja ao falar, comer, comprar, responder ou decidir. E em cada um deles, pare por 5 segundos. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: isso vem do meu controle ou da minha ansiedade? Depois disso, decida com consciência. Esse pequeno exercício é o início do seu domínio. Comente abaixo: eu escolho a temperança. A partir de hoje, eu governo minhas vontades e não sou governado por elas. Se essa mensagem falou com você, escreva essa frase nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a controlar o fogo interno e transformar impulso em força equilibrada. Lembre-se, o mundo precisa de guerreiros firmes, e a firmeza começa no autocontrole.